Os caras ricos têm como hobby caçar no deserto uma vez por ano. Dessa vez, um deles levou um amante para dar aquela relaxada. Um dos amigos quis meter a talaricagem e ainda por cima, sem consentimento. Para resolver a situação, eles resolveram dar um fim a Jen. Mas eu não sei como ela não parte dessa para melhor e volta com sede de vingança. Agora os três empresários vão sofrer as consequências. Ai, essa risada foi desnecessária. No começo vemos Richard levando sua amante Jane para uma luxuosa mansão no meio do deserto. Ao sair do helicóptero, Richard recebe um presente do piloto, espécie de uma erva alucinógena. Ao entrar em casa, ele já encontra Jane na cabeceira de sua cama, com um olhar provocante, e Richard entende tudo. Já no começo do filme, eles vão dar uma batida de virilha. Mais tarde, Richard recebe ligação de sua esposa, e eles conversam por alguns minutos. No outro dia pela manhã, os amigos de Richard, que iriam fazer a caçada, chegam na sua casa. Eles se chamam Dmitri e Stan. Os caras não avisaram nada pro Richard que ia chegar naquele dia. Ele fica um pouco surpreso e até um pouco chateado, pelo fato que ele tava lá com a Jen de boa e eles chegaram lá segurando vela. Então os caras, como é amigo, eles se explicaram, falaram que tiveram que mudar o caminho e chegaram mais cedo. Ficou tudo safe. Papo vai, papo vem, Jen pede licença aos rapazes e diz que vai tomar um banho. Dmitri e Stan ficam impressionados com a beleza de Jen. Como todo bom amigo, eles fazem uma sacanagem com Richard e perguntam como está a esposa e os filhos. Richard apenas responde que Jen iria embora no outro dia, que eles nem deveriam ter a conhecido. Mas à noite, na beira da piscina, tomando um goró, enquanto Jen dançava, Stan fica secando ela. Os amigos de Richard percebem que ele tem a erva danada e pedem para dar uma rodada, né? E ele diz que não, que é muito perigosa eles usarem isso no meio do deserto. Richard, então, sendo sábio, pega o bagulho e dá pra Jen, fala, esconde aí e não deixa ninguém saber onde que tá, não. Jen, então, pega o trem, vai pra dentro de casa e esconde o bagulho dentro do seu colar. Jen, então, volta pra festinha, assim, com fogo na danada, bem provocante, deixando todo mundo maluco na festa. Richard, que não é bobo nem nada, e falou, vamos pra dentro, minha querida. Já pela manhã, Jen acorda e percebe que Richard meteu o pé. Ele foi resolver uns problemas da papelada da caça. Então Stan, mais uma vez, pé de pano, começou a jogar as ideinhas nela. Jen já não deu muita moral para Stan, pediu licença e disse que ia arrumar suas paradas para ir embora. Enquanto ela está se vestindo, se assusta, porque vê Stan a observando. Ele pede desculpas e pede para ficar do lado dela na cama. Vem com as conversinhas, dizendo que tiveram pouco tempo junto, parará timbum, vai lá e dá o cartão para ela. Jen já dá aquele famoso migué e diz que tá na correria muito grande, que tá trabalhando muito e que não teria tempo de encontrar. Sem noção nenhuma, Stan pergunta a Jen por que ela não gosta dele. É totalmente desconfortável. Mas Jen foi lá e disse pra ele que não gosta, porque ele não é o tipo dela. Stan então ficou irritado e pergunta se ele mudou da noite pro dia, já que na noite anterior ela tava dando moral pra ele. Nervosa com a situação, Jen tenta sair dali, porém é pressionada por Stan contra o vidro, onde ele baixa suas roupas íntimas. E quando está prestes a fazer o ato, ele é surpreendido por Dmitri. Stan, completamente fora de si, pergunta ao amigo se ele quer se divertir também. Se não for para divertir, é para sair dali. Dmitri, igual um porcão velho, continua apenas comendo. Ele fecha a porta e deixa Stan fazer as barbaridades com Jen. O gordão covarde, para não escutar os gritos de Jen, aumenta a televisão e vai para a piscina para dar um tibu. Mais tarde, quando Richard chega, ele estranha o comportamento dos amigos e é respondido que algo aconteceu com Jen. Imediatamente ele vai até a moça e ela diz que apenas quer ir embora, que quer ir para casa e pede para chamar o helicóptero. Stan então vê a merda que seus amigos fizeram e vai discutir com eles. Mais tarde, Jen é acordada por Richard e ele diz que já conseguiu consertar tudo, que arrumou um bom emprego, uma casa e que vai transferir uma boa quantia em dinheiro para sua conta. Jen, ao ser subornada por Richard, ela diz que se não ligar imediatamente por helicóptero, ela irá ligar para sua esposa e contar tudo. Richard perde a cabeça e lhe mete a bufetada. Jen então sai correndo pelo deserto como se não houvesse amanhã, até se deparar com um penhasco.
Sem saída, cercada pelos 3 caras, Richard pede desculpas pela bofetada e diz que vai ligar para o helicóptero. Enquanto conversava com o piloto pelo telefone e todos pareciam mais calmos, Richard, sem pestanejar, empurra Jen ao penhasco. Jen cai de uma altura absurda, ainda por cima cai em cima de um galho de árvore que a atravessa. Dimitri, o gordão, então questiona por que ele fez aquilo. Ele explica que ela poderia colocar os 3 na cadeia por 15 anos. Richard ordena que faça tudo o que ele mandar, e eles vão pegar o equipamento de caça para voltar e limpar tudo. Mais tarde na mansão, Stan vai pedir desculpas pelo que fez a Jen e a Richard. Richard simplesmente ignora e diz que não conhece ninguém. Enquanto isso, surpreendentemente, Jen recupera os seus sentidos e ainda entalhada no galho, com a ajuda do isqueiro Bic e um pouco de força que lhe ainda resta, Jen coloca fogo nos galhos secos da árvore, fazendo com que a mesma quebre e ela seja liberta. Passando algum tempo, Jen escuta barulho de carros vindo em sua direção. Com um pouco de força que ainda lhe resta, Jen se rasteja para fora de alcance de visão de Richard e seus amigos. Ao verem que Jen não estava mais lá, eles ficam surpresos. Stan instantaneamente entra em pânico e sugere que procure Jen para levar ela para o hospital. E com bons advogados, quem sabe, conseguiria fazer como se parecesse um acidente. Richard, totalmente nervoso com a situação e com a ideia de seu amigo, diz que ela está sozinha e ferida, que não teria nenhuma chance contra 3 homens armados. Então eles saem em sua caçada. Jen escuta os carros indo embora e começa a caminhar bem lentamente, já que está bastante ferida. Já à noite, eles vão até a árvore que Jen caiu e vê seus rastros de sangue. De carro, começam a seguir os rastros de sangue que Jen deixou até um lago, onde concordam em se separar. Dimitri e Richard se separam e Stan fica no carro para o caso de Jen voltar. Enquanto isso, Jen continua a caminhar. Quando vê um carro se aproximando, ela mergulha e ela consegue ver que é Dimitri. O gordão parou simplesmente na beira do lago para bater um mijão e deixou seu rifle encostado em uma pedra. Jen, que estava só o pó da rabiola, chega silenciosamente e pega o rifle de Dimitri. O gordão então pede para que ela tenha calma. Sem piedade, ela puxa o gatilho, o que não adianta nada, pois a arma estava travada por Dimitri. Dimitri então rapidamente empurra, dá uma coronhada na cabeça de Jen e ainda tira sarro, dizendo que isso tudo foi uma armadilha que ele fez para pegar ela. Dimitri então pega o radinho e fala para seus amigos que a encontrou e iria botar um fim nisso, dizendo que depois que fizesse o serviço era para se encontrarem no Jeep. Stan, aliviado, respira e coloca uma música para passar usando o próprio iPod de Jen. Enquanto Dimitri tentava afogar Jen, ela luta ferozmente. Porém, Dimitri é bem maior que ela. E enquanto eles lutam, Jen pega a faca que estava presa ao Dimitri e rapidamente golpeia nos olhos. Dimitri perde todos os seus sentidos e cai no lago se afogando. Jen retira a faca do rosto de Dimitri e pega seus suprimentos. Jen então, com o quadriciclo de Dimitri, continua vagando pelo deserto, quando é obrigada a parar porque o mesmo acaba o combustível. Jen então se esconde em uma caverna. Na mesma caverna, Jen faz uma fogueira e toma um energético. Ao tentar retirar o galho, que ainda estava preso em seu corpo, não consegue, pois dói muito. Porém, ela se lembra que tinha aquela ervinha do capeta que tinha colocado dentro do seu colar. Jen então come e passa alguns instantes e ela já começa a sentir os efeitos. Ela começa a delirar, então tem a brilhante ideia de pegar a lata de energético com a ajuda de uma faca, corta e faz alguns cortes que retira facilmente o galho do seu corpo. Ainda anestesiada, pois ainda estava doidona, com bastante sangue saindo do seu corpo, Jen pega a lata de energético, coloca sobre o fogo e após estar bem quente, coloca sobre a sua ferida para cauterizá-la. Novo método de fazer tatuagem. Coloca nos comentários aí se você teria coragem de fazer. De manhã, Stan leva um susto com Richard jogando um animal morto no vidro do seu carro. E ao tentar entrar em contato com Dimitri e sem obter sucesso, Stan vai até o lago para se lavar, quando leva um susto ao ver o corpo do amigo boiando. Stan surta e joga toda a culpa em cima de Richard, dizendo que se ele não tivesse a jogada do penhasco, nada disso teria acontecido. Richard, por sua vez, com bastante raiva da situação, dá um soco em seu nariz, o quebrando, e dizendo que se ele tivesse respeitado Jen, eles não estariam ali. Então eles entram no carro e vão à procura de Jen. Enquanto isso, Jen ainda está dentro da caverna
ela ainda está tendo várias alucinações. Por fim, depois da brisa, ela pega as armas que pegou deles e vai encontrar os dois que fizeram isso com ela. Richard e Stan se separam, pois assim poderiam encontrar mais rápido. Com a ajuda de um binóculo, Jane avista Stan e ela planeja encontrar ele na estrada. Quando que, por pura coincidência, o carro dele bem perto dali acaba a gasolina. Jane já tá com o rifle e Stan está na sua mira. Porém, por ainda estar um pouco chapada, erra a primeira bala. Ela carrega o rifle, mira mais uma vez e dessa vez acerta o ombro de Stan. Ela rapidamente se levanta para acertar ele novamente. Porém, Stan fugiu correndo, só que desta vez quem deixou o rastro de sangue foi ele. Jane, sem pensar duas vezes, o persegue. Stan, mesmo deixando um rastro de sangue, consegue se esconder de Jane. Jane então passa por ele. Stan imediatamente carrega seu rifle, mesmo ferido, e dá um tiro. Por pura sorte foi de raspão, apenas acertou a orelha dela. Stan continua a atirar, mas dessa vez sem nenhum sucesso. Jane, fria e calculista, quebra a lanterna de Stan, pois assim deixaria estilhaços de vidro no chão e Stan descalço iria perfurar o pé. Dito e feito, isso acontece. Stan luta para tirar os cacos do pé. Quando consegue, volta até seu carro. Enquanto está indo embora, vê Jane no meio da estrada. Ele acelera para poder passar por cima dela. Jane aponta o rifle para ele e dispara uma vez, duas, mas na terceira o acerta em cheio. Richard, sem contato com seu amigo, decide voltar para sua casa e liga para seu piloto, avisando que irá voltar mais cedo. O piloto avisa que em 30 minutos está chegando em casa. Enquanto isso, Richard decide tomar um banho. Ele vai e leva sua arma junto. No chuveiro, ele escuta um barulho. Completamente nu e com sua arma na mão, ele sai andando procurando algo. Não achando nada, ele se senta em seu sofá e ele se assusta com a TV ligando e desligando. Ao se virar, ele encontra Jane parada, o encarando, do lado de fora. Jane, sem falar nada, atira em Richard. Bastante ferido, ele sai correndo pela casa e Jane o segue. Richard então encosta na parede para esperar Jane passar. Porém, muito astuta, Jane percebe que o sangue está correndo e vê que Richard está ali. Ela vai para o outro lado e Richard também já saiu dali. Richard então encontra um plástico filme e usa isso para tentar estancar seu sangramento. Jane o encontra e atira nele. Não o acertando, ele sai em disparada. Jane, sem pensar duas vezes, corre atrás dele. Eles ficam nessa caçada até que Jane escorrega. Richard se aproveita da situação e dá uma coronhada na cara de Jane. Para não estragar o filme, ele espera ela acordar. Quando ela acorda, ele fala várias coisas para ela. Ela, sem pensar duas vezes, meteu a mão na buchada dele que estava ferida. Ele se cagou de dor e caiu pro chão afora. Quando veio pra cima dela, ela já colocou a 12 no peito dele e chablau. E o filme termina com Jane na beirada da piscina com o helicóptero chegando.